Bom, pessoal, vamos dar início aí ao nosso seminário da matéria de floricultura e paisagismo. O tema principal desse seminário é cultivo de flores tropicais, é, as, os três tipos, helicônias, gingeber e alpíneas. Eu sou o Paulo Victor, sou do nono período de Engenharia Agronômica do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, sobre a orientação do professor Ernesto Rodrigues. Como eu disse, aqui é o exemplo. Coloquei três imagens que representam cada um dos tipos de flores tropicais que a gente vai lidar nesse seminário, que é justamente as helicônias, as alpíneas e o gingeber, não conhecido mais como gengibre ornamental. A helicônia, ela é da família Heliconiaceae, né? Tem origem na América Central e do Sul. Ela é herbácea, tem uma variação de altura de 0,5 a 6 metros, dependendo da variedade que é utilizada. Ela tem, quando ela recebe algum tipo de ferimento, ela exuda uma grande quantidade de néctar, e hoje em dia ela vem apresentando uma grande valorização, agregando bastante valor no mercado internacional. Inclusive, essa incrementação de valor é devido às suas cores. Ela tem uma forma bem peculiar. As que têm inflorescências pendentes têm um maior valor agregado, porém a gente sabe que tem grandes dificuldades para o cultivo dela. Elas são classificadas em 4 grupos, que essas classificação vem de acordo com o posicionamento das brácteas delas. Os grupos são 1A, 1B, 2, 3 e 4. O grupo 1A, ele representa aquelas que têm inflorescência ereta, com um plano bem leve. O que é isso? Ela não tem uma inclinação muito angular dessas brácteas. Você pode ver aí como exemplo das fotos. Temos 4 exemplos. O grupo 1B são as inflorescências eretas e um plano mais pesado. Você pode notar nas próprias fotos que elas são encorpadas. As flores, as brácteas, elas têm um, um volume diferenciado em relação ao primeiro grupo. Tanto é que é praticamente um subgrupo, é o grupo 1A e o grupo 1B, diferenciando aí pelo encorpamento dessas brácteas. No grupo 2, a gente tem inflorescências eretas e mais de um plano. O que é isso? Você vê a diferenciação das inflorescências, elas são eretas e ela tem um formato meio que espiral. Ela vai seguindo sem um plano específico. Aí eu coloquei 2 exemplos aí, que é a Heliconia latispata e a ligulata. No grupo 3, a inflorescência é pendente e um plano. Ela segue, todas as inflorescências, as brácteas estão pendentes em relação à planta. Você vai ver a diferenciação das outras pelas fotos. Elas sempre vai estar disponíveis para baixo da área herbácea da planta, e ela só representa um plano. Um exemplo dela é a Heliconia rostrata, que é uma comercial que é utilizada. No grupo 4, a fluorescência é pendente, só que em mais de um plano. Coloquei 2 exemplos aí, que é a Heliconia chartácea e a Heliconia rauliana. Você pode ver que a diferença, ela não segue um padrão, também é em espiral, e ela é pendente. Tem aí 4 fotos que podem exemplificar bem a relação dela em relação às outras. Para manejar as helicônias, o ideal mesmo é uma temperatura na parte do dia de 20, até 26 graus e na parte da noite 21 graus. A umidade relativa sempre deve estar entre 60 e 80. Para efetivar o plantio, geralmente é feito em fileiras simples. Sempre é necessário estar fazendo tutoramento com podas de limpeza e manejo. E naquelas que tem as flores, as brácteas pendentes, é extremamente recomendado o tutoramento delas, para você não perder o valor do produto por algum tipo de ferimento
ou algum outro problema relativo a manejo. Se essas artes das bractes já tiver florescido, é imprescindível ser feita a eliminação dela, porque aí ela já não tem serventia comercial mais. Quando eu comentei lá atrás, eu falei que as helicônias são um pouco complicadas, porque ela é muito sensível à falta de umidade no solo. Então você tem que estar sempre mantendo a regulação da umidade ali no solo para evitar qualquer tipo de perda ou prejuízo decorrente justamente da falta dessa umidade presente no solo. A irrigação geralmente é feita por aspersão. O plantio, geralmente as covas são feitas com esterco curtido e até os restos da própria cultura na cova mesmo. Geralmente é parcelado a adubação, o NPK, né, 14728, duas ou três vezes por ano, 800 gramas por planta, dessa formulação que eu passei de NPK, 14728. Geralmente é utilizado também matéria orgânica, tipo 50 litros por planta, pode ser também, ou não acredito que seria pode, mas deveria ser parcelado duas vezes por ano. O pH ideal fica entre aí 4,5 e 6,5. É necessário um solo bem drenado e, como eu já falei, ali em cima fala que é bom ter matéria orgânica. Então a gente precisa de um solo rico nessa matéria orgânica. Como eu disse também, o solo tem que estar sempre úmido, mas não pode estar com excesso, porque isso vai prejudicar a troca gasosa que a planta faz. E geralmente é necessário locais com uma intensidade luminosa muito elevada para utilizar o sombrite. Então, assim, caso a iluminação esteja muito intensa, é recomendada a utilização do sombrite 60%. O cultivo ele pode ser realizado em pleno sol ou, como eu já disse no slide anterior, sobre um telado, que é recomendado até 60% de sombrite. É totalmente dependente essa recomendação da espécie ou da variedade que você vai utilizar como comercial. Deixei para exemplificar plantio sempre em fileiras simples. O espaçamento ali é de 1 metro entre plantas e 2 metros entre fileiras. Para iniciar o plantio é recomendado que seja no início do período chuvoso. Ela possui rizomas que são subterrâneos, eles emitem as brotações para a superfície. Ele pode ser agregado, vários brotos, ou um único broto que é chamado de solitário. Geralmente é dividido em touceiras. Me perguntaram a respeito, e o plantio e a semente, é possível? É possível, só que não é recomendado, porque você vai ter um tempo de germinação aí de 60 a 90 dias, que é um longo período, né? E para iniciar esse florescimento, ela vai estagnar, ela vai ficar mais de 12 meses para iniciar esse florescimento. Enquanto você com a separação de rizoma, plantar a planta já praticamente ela tem o seu período aí de florescimento antecipado. Geralmente também pode ser feito por micropropagação. A variedade para ser escolhida vai depender do que você está pesquisando de mercado. Quem que vai ser seu mercado alvo? Não é simplesmente, eu vou plantar helicônia e vou vender para qualquer um. Não, não é assim. Geralmente a demanda é de mercados específicos. Então, assim, geralmente o produtor ele tem que abranger o maior número possível de variedade para ele conseguir atender o mercado, as diversas demandas dessas variedades no mercado. Aqui a gente vai falar sobre dois principais problemas aí que a gente encontra na helicônia. O primeiro é o nematóide, que não tem muito o que fazer, você tem que fazer um tratamento do solo antes do plantio. Geralmente, ácaros, cochonilha e pulgão pode ser que apareça, que tenha incidência, mas é raro. As duas principais doenças é Phytophthora e Pythium, que a gente encontrou aí na literatura disponível. Aí tá os dois exemplos aí das doenças, para deixar bem evidente.
falando referente à colheita e classificação. Geralmente você tem que prezar aí uma boa durabilidade daquelas inflorescências, porque é isso que é o comercial da planta. É, Quando você for colher, antes de iniciar essa colheita, essas plantas têm que estar muito bem hidratadas. Geralmente a colheita se dá com início quando você identifica que tem de 2 até 5 brácteas abertas. Para comercial, as hastes têm que ser cortadas em diagonal na base da planta. Você tem que deixar pelo menos ali 10 a 15 centímetros do pseudocaule dele, da haste. Ali embaixo tem um quadro que exemplifica por espécie, que é aquelas classificações também, e pelo tamanho da haste. Você consegue ver aí helicônias grandes e pendentes. O tamanho da haste tem que ser entre 90 e 1,20 metros, para medianas de 0,5 a 0,9 metros, e daquelas helicônias que tem a classificação como pendentes de 0,4 a 0,6 metros. Então, assim, esse é o parâmetro de mercado para uma efetividade comercial. Aqui eu coloquei uns exemplos de cultivares comerciais atualmente, que é a Heliconia Augusta, a Pistacorum, a Bihai, Caribea, Stricta e a Rostrata. Você consegue encontrar todas essas disponíveis aí no mercado. O próximo tema aí é justamente sobre as alpíneas. Ela é da família Gingiberacea, teve origem lá na Oceania. Ela tem uma durabilidade até razoável. As inflorescências terminais são o ponto comercial dela. Geralmente ela floresce durante o ano todo e pode vir aí com as brácteas nas cores vermelho, rosa, tem muito brilho intenso delas e geralmente protege as pequenas flores de coloração branca. A temperatura ideal para o cultivo das alpíneas fica de 24 a 30 graus e durante a noite o máximo é de 27 e a mínima de 18. Então você não pode sair muito dessa faixa porque você vai ser prejudicado o cultivo do manejo dessas alpíneas. A umidade relativa geralmente a ideal é de 60 a 80%. Ela é uma planta perene, só que tem a necessidade específica de renovar de 10 a 12 anos, você tem que renovar todo o seu plantel de alpíneas. A irrigação ela pode ser por aspersão e geralmente todo ciclo você faz uma poda de limpeza. Para manejo de adubação, geralmente são 3 aplicações de 200 gramas por planta de NPK. A gente usa 3 formulações diferentes. A 10, 30, 10, uma semana depois do plantio para estimular o desenvolvimento das raízes. O 15, 15, 15, 3 meses depois da semana do plantio, mais tarde. E o 15, 3, 31, que é na hora que ela tem aquela alta necessidade, a requisição de potássio, para começar a estimular a formação das flores. O calcário deve ser feito pelo menos uma vez ao ano, lógico, respeitando as análises de solo para fazer a recomendação ideal. pH ideal fica entre 4,5 e 6,5. O solo tem que ser muito rico em matéria orgânica para ter um desenvolvimento adequado, bem drenado. Ele tem que estar úmido, como aí nos exemplos que a gente citou das helicônias, mas ele tem que estar drenado, ele não pode estar em excesso. A recomendação é para solos profundos. A gente conseguiu identificar que a iluminação geralmente é meia sombra, então você tem que analisar a incidência luminosa da região que você está e caso você tenha necessidade de utilizar o sombrite para amenizar a exposição dessas flores. O canteiro é erguido de 10 a 20 centímetros acima do solo e o comprimento pode variar. Sempre é feito em fileira simples, não encontrei nenhum outro tipo de exemplo em literatura parecida. E o espaçamento fica de 1,25 metros entre as plantas e 2 metros entre as fileiras. Para você fazer propagação, você consegue propagar através da divisão de rizoma, priorizando o diâmetro desses rizomas de 2 centímetros e com até mais recomendado com mais de 3 anos de idade. O plantio pode ser feito direto em campo. A produção é de 12 a 15 meses após esse plantio e você geralmente consegue
estabelecer um plantel aí de 4.000 plantas por hectare, isso é uma média, podendo ser para mais ou para menos. É possível fazer através de micropropagação ou através de semente, mas também entra no caso das helicônias, né? Você não consegue obter uma redução nesse tempo aí de floração. As mudas produzidas nas axilas das brácteas e das inflorescências que estão senescentes. E geralmente a produção se dá de 2 a 3 anos após o plantio dela no campo. As pragas que a gente encontra justamente para as alpíneas, as principais são cochonilhas, ácaros, nematóide, a formiga que é muito nociva para ela no início do desenvolvimento e os pulgões. Geralmente as doenças também são repetidas de acordo com as helicônias, que é a Phytophthora e o Pythium. Mas a gente também, como é um rizoma, tem muita podridão de raiz. Quando você tem uma drenagem inadequada no rizoma, ele pode sofrer qualquer tipo de doença de podridão. E por causa de pulgão, a gente pode ter aí também a fumagina, né? Que é através da secreção aí do Honeydew, dos pequenos insetos, atrai a fumagina, o fungo da fumagina. Para colheita, a gente sempre prioriza o terço superior das brácteas quando ele está totalmente expandido. Você tem que dar prioridade para colher o talo inteiro, intacto, o mais longo possível, que isso vai agregar valor, o tipo da flor que você está colhendo. O diâmetro dessas hastes tem que ser maior que 1 centímetro. E sempre, sempre que você colheu, você tem que priorizar a hidratação das alpíneas sempre antes da confecção desses buquês, que elas são formadas. Aqui embaixo tem uma tabela para mostrar o tipo da flor e a relação com o tamanho da flor. A1, você vê aí inflorescências acima de 20 centímetros. A2, inflorescência de 18 e 20 centímetros, entre essas medidas. A3, inflorescência de 15 a 18 centímetros. E tem o tipo de flor que eles consideram como exótica, que é quando ela está totalmente expandida. Aqui eu coloquei umas cultivares comerciais, as mais utilizadas que eu consegui achar na literatura, que é a Jungle Queen, Jungle King, Red Ginger, Kimi Rojo, Island McDonald. Geralmente tem várias outras cultivares, híbridos e outras variedades mesmo comerciais. Mas as principais que a gente colocou foi essas que estão disponíveis para vocês verem como exemplo nas fotos. O outro tema que a gente tem para tratar é a gingerbread, conhecido como gengibre ornamental. Ele teve origem lá na Malásia, também pertencente à família Gingiberaceae. A altura pode variar de 1,5 m a 2 metros. As hastes delas são mais ou menos eretas. Um exemplo para exemplificar bem, para você entender, é que elas são semelhantes à cana. Então eles são alongados, aveludados na face interior. As inflorescências sempre não são terminais. Ela tem formato cilíndrico, aspecto de serosidade, você vê um certo brilho intenso e se desenvolve, passa da cor amarela para o vermelho. Então você vai ver uma transição ali de cor, o que dá o tom exuberante para esse tipo de cultivar, de exemplo que é os gengibres ornamentais. E sempre tem as flores bem no centro, que elas são pequenas flores brancas e com centro arroxeado. A temperatura ideal está numa faixa de 22 e 35 graus. A umidade relativa sempre obedecendo praticamente para todos os três tipos de flores tropicais de 60 a 80%. Ela tem florescimento bom em pleno sol, só que ela desenvolve muito mais em local sombreado. O uso de quebra-ventos é necessário, porque senão você vai ter quebra dessas hastes das inflorescências terminais. Sempre as linhas são simples, tem que ter muito cuidado com planta daninha, porque ela vai ter competição, prejudicando o desenvolvimento do gengibre ornamental. A irrigação pode ser por microaspersão, por infiltração ou por aspersão normal. Sempre tem que fazer a cada ciclo poda de limpeza. E quando se pensa em
fazer o plantio através de mudas, essas mudas só podem ser levadas ao campo com 40 centímetros de altura. Adubação. Logo depois da safra, sempre utilizar NPK 14-28-14 mais micronutriente, numa proporção de 150 gramas por cova. Depois dos 3 meses, é necessário fazer 200 gramas por cova da formulação 15-15-15 mais micronutriente, depois desses 3 meses. E 3 meses antes da safra, você utiliza o NPK 15-3-31 mais os micronutrientes, que também são 200 gramas por cova. O pH ideal está na faixa de 4,5 a 6,5. O solo sempre tem que estar úmido, tendo em vista que a falta de umidade nesse solo vai afetar diretamente a qualidade do produto. Então você perde o valor comercial desse produto. Ela, como eu já disse, a respeito de iluminação e desenvolvimento de canteira, ela floresce bem em pleno sol, só que tem um desenvolvimento muito melhor em locais sombreados. A utilização de quebra-vento eu coloquei novamente para enfatizar, porque como é uma estrutura maior, suspensa por uma haste, então ela pode quebrar, então você vai ter perdas se você não utilizar quebra-vento. O plantio pode se dar diretamente no campo, e caso você não plante ele diretamente no campo, usando um recipiente, você pode transplantar ele mais tarde, respeitando os 40 centímetros da muda para levar ao campo. O plantio é feito em linha simples, geralmente o espaçamento fica de 1 metro entre plantas e 2 entre fileiras. Para fazer propagação, a gente consegue fazer via vegetativa, empregando a haste madura. Pode ser feito através da divisão da touceira, os rizomas com 6 a até 12 centímetros de comprimento. Quando você for utilizar por rizoma, você deve manter junto uma porção do pseudocaule e o rizoma limpo e tratado com defensivo, senão você vai favorecer o desenvolvimento aí de micro-organismos e podendo aí afetar diretamente sua produção. O florescimento do gengibre ornamental ele se inicia de mais ou menos 8 meses a 1 ano e meio após o plantio. As covas devem ser de 50 por 50 por 50 centímetros. A gente viu na anterior que o espaçamento era de 1 metro por 2 entre linhas, só que eu consegui verificar algumas disponibilidades de literatura e vi que também são feitos espaçamentos de 1,5 metro entre plantas e 2 metros entre linhas. Para pragas e doenças do gengibre ornamental, a gente vê ácaros, que geralmente pega ali os bordos foliares e tem aquele enrolamento. Alguns ácaros específicos causam bronzeamento da flor, da folha, e também pode ter a transmissão, ser hospedeiro de virose. Então tem que tomar muito cuidado, senão você vai ter um grande problema aí para conseguir segurar o plantio desse gengibre ornamental por causa dos ácaros. Nematóide, você vai identificar as plantas de tamanho diferente. Sempre praticamente nematóides, o grande sintoma acontece em reboleira, né? Quase praticamente geral em quase todas as culturas. Para pulgão, você vê já de início assim, um amarelecimento e a deformação daquelas folhas. Além disso, ela enruga. E o pulgão também tem o negócio da excreção que ele solta, o Ronedil, que vai ocasionar aí um favorecimento do acontecimento da fumagina. Então vai ser dois problemas, tanto o pulgão quanto a fumagina. Então você vai ter uma perda de área aí para fotossíntese do gengibre ornamental, o que vai acarretar aí um péssimo desenvolvimento da cultura no campo. Na época que você leva ela para campo com 40 centímetros, você tem problema com formiga, ela causa desfolha, mas é durante todo o ciclo da cultura, a formiga é um problema, então tem que ter olhos de águia e verificar olhos de formigueiro e fazer controle, porque você não vai conseguir se você largar elas de qualquer maneira lá no campo. Outro problema também, como é rizoma, a gente tem problema com podridão de raiz, que é o fusário, que causa o murchamento das folhas a partir dos bordos e o murchamento total das folhas. Então tem que tomar muito cuidado, que o fusário é de solo, e se você não tratar bem os
os rizomas quando fazer a propagação, você provavelmente vai ter problema com fusário. Para fazer a colheita e a classificação, geralmente o corte das hastes tem que ser feito pelo período da manhã. Antes da colheita, essas plantas têm que estar hidratadas. A inflorescência ela é removida com o talo inteiro, intacto, e deve ser o mais longo possível. E isso aumenta melhor a classificação desse gengibre ornamental. A colheita, desde a fase do botão até a inflorescência totalmente expandida, esses dois pontos você consegue estar fazendo a colheita. Geralmente o tamanho ideal, quando a gente fala em termo comercial, é de 15 a 20 centímetros a inflorescência. Não tem necessidade de tratamento após a colheita, só tem que ser mantido em água limpa. E o armazenamento a 180 graus, as hastes são mergulhadas nessa água para não ter problema. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou disponível. Pode me contatar pelo meu e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp. E obrigado. Estamos aí à disposição de vocês.